dia, meus irmãos, tudo bom com vocês? Aqui é o Felipe Costa, falando mais uma vez. Aqui nesse vídeo, eu quero agradecer ao irmão pela dificuldade que a gente sabe que é ligar a TV no meio de tudo, parar. Essa nova forma que a gente está se comunicando, falando um pouco de Deus, conversando a respeito das coisas do alto. Só que agora pela TV, já tinha gente que tinha um hábito de assistir pregadores famosos, mas agora pessoas que você conhece. Eu sei que é um pouco difícil a gente ligar a TV, pegar, falar, mas Deus te abençoe, meu irmão, pelo teu esforço. A Igreja do Senhor já passou por várias dificuldades durante toda a história da igreja e sempre foi uma forma de se adaptar. A gente começou a se adaptar a respeito de como iríamos nos reunir, como iríamos congregar. A Igreja do Senhor Jesus ela foi perseguida durante muito tempo e eu acho que isso é uma forma bem simples de tudo que os nossos irmãos já na fé, membros da Igreja Invisível do Senhor Jesus, eu já estou jogando uns spoilers dos assuntos que a gente já tratou aqui, então não é spoiler, é só comentando, relembrando, mas a gente vai continuar então nosso estudo. Então, muito obrigado por você estar se esforçando para estar assistindo, mas vamos continuar então com o nosso estudo. A gente está falando sobre igreja, eu acabei de falar, nós estamos falando sobre igreja. Semana passada, nesse mesmo vídeo, mas no vídeo da semana anterior, nós começamos a falar de algumas palavras que descrevem os membros da igreja. Então a gente falou 5 palavras, eu vou colocar elas aqui, e para você estar se relembrando. E hoje a gente vai falar de mais 5 palavras que descrevem os membros da igreja. Só que a gente vai começar o nosso estudo lembrando que é primordial que você tenha sua revista na hora dessa aula e você tenha sua Bíblia. Hoje eu trouxe a minha de Genebra, semana passada foi dar uma carta, mas vamos continuar então com o nosso estudo. Então, palavras que descrevem os membros da igreja. O que são isso? O que quer dizer isso? É que no contexto de igreja, no contexto de família, nós começamos a conversar com os nossos irmãos, falar com os nossos irmãos através de algumas expressões que vai descrever os membros. Porém, entretanto, todavia, de onde vêm essas expressões? Como que a gente aprendeu? Da onde que elas surgiram? Como se iniciaram? Semana passada a gente viu algumas, essa semana a gente vai continuar vendo. E dessa semana, se você lembrar bem que a gente já estudou em 1 Pedro, aquele versículo que fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, tudo, nação santa. Então, como nós já estudamos a respeito disso, você que estudou, você que foi na aula presencial, né, antes ainda desse desastre, dessa situação que nós estamos passando, você vai relembrar bem aqueles aspectos que a gente tratou no versículo, a gente vai tratar aqui, porque são formas com as quais a gente conversa, com qual a gente lida, com qual a gente fala, com qual a gente fala com o irmão, trata com o irmão. Então, eu queria convidá-lo ao irmão a estar abrindo sua revista. A gente vai usar a mesma didática, que é a didática da leitura, comentário. Didática da leitura e comentário, e assim a gente vai trocando ideia, vai amadurecendo. É muito difícil, não dá para trocar ideia. Essa é uma aula de EBD, é quase que uma mensagem, mas na aula da EBD a gente consegue trocar uma ideia. O irmão Clécio, ele fala algumas coisas lá, outros irmãos já vão começando a falar outras coisas, e assim a gente vai conversando e a gente vai crescendo, porque a gente está falando a respeito de Deus, falando das coisas do alto. Isso é muito bom. Tá, meu irmão? Então, lembre que eu estou em obra, vai ter alguns barulhos. Pode ser que, se o barulho aumentar, eu corte o vídeo. Então, uma hora eu vou estar aqui, depois eu já vou estar aqui na outra hora, mas não se preocupe com isso, a gente vai continuar tocando, tá bom? Então vamos lá, começando com quase 4 minutos, mas me perdoe. O nosso texto básico, ele vai estar em Atos 2, de 42 a 47. Eu quero convidar o irmão a pegar a sua Bíblia e abrir em Atos 2. Ela estava salva aqui, é porque eu já comecei esse vídeo, acho que é bem a 3ª ou 4ª vez que eu começo esse vídeo. Então eu já fechei, já abri, já fiz várias coisas, o que é bem complicado. Mas estamos na luta, estamos perseverando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. não tem nada disso. Isso é um contexto lá do Apocalipse. Por favor, meu irmão, não estou falando heresia aqui para vocês. Mas vamos lá em Atos 2, de 42 a 47. Esse é o nosso texto básico da nossa lição hoje. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Então, que bênção, né? Essa igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, ela era sensacional. Deus agiu ali, literalmente, verdadeiramente. Mas, então, esse é o nosso texto básico. O nosso alvo da nossa lição vai ser qual? Você aprenderá mais 5 palavras que descrevem a natureza e o significado do membro da igreja. Então, o aluno será capaz, e agora eu vou colocar aquele quadro, o aluno ele será capaz de quê? Saber refletir sobre o significado de 5 palavras que descrevem os membros da igreja. Discípulo, santos, eleitos, sacerdote e os do caminho. Esse realmente esse último ele já é um pouco mais diferente. O que você vai poder sentir quando a gente terminar essa lição? A necessidade de dar bom testemunho como eleitos do Senhor. Então, é uma coisa que a gente já tem falado na última aula, que essas palavras que nos caracterizam, então, se elas estão nos caracterizando, a gente tem que dar testemunho delas. Por que elas estão sendo ditas? Como elas estão sendo faladas? A gente vai ver aqui. A gente deve o quê? Agir de acordo com a palavra que descreve os membros da igreja. Tá bom? Então, vamos começar a introdução. Quero convidar... não dá para convidar. Vamos ler aqui. Temos visto até aqui, pelos termos utilizados na Bíblia, para designar os membros da Igreja do Senhor Jesus, que pertencem a essa comunidade espiritual, e é um privilégio. Vamos relembrar? Somos o quê? Propriedade de Cristo, fazemos parte de sua família, pelo Espírito Santo, podemos viver um padrão elevado na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E em Jesus somos verdadeiramente livres do poder da morte e do pecado. Glória a Deus. Isso aqui resume o quê? Graça. A graça do Senhor Jesus que nos alcançou, mesmo nós e nossos delitos e pecados. Vou falar mais um pouco disso lá na frente. Mas para que o homem possa se apropriar de todos os benefícios que estes títulos trazem, ele precisa reconhecer o seu pecado, ser batizado e entregar sua vida. Aquele que pode fazer o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Então, é grandioso demais. A gente não está aqui, a gente não está servindo, a gente não está se relacionando um com o outro, porque a gente está querendo o quê? Fugir de um caos, de uma situação, se esconder, não. Nós sabemos, nós temos esperança no Senhor Jesus Cristo que muitas coisas grandiosas virão, muitas coisas irão acontecer, porque nós vamos seguir um padrão, o padrão do nosso Deus, da forma com a qual Ele deixou para a gente seguir, tá bom? Então vamos começar com a primeira palavra, e aí a gente vai fazer uma didática diferente. Eu vou sempre iniciar fazendo essa pergunta. Eu vou fazer uma pergunta e no final nós vamos responder essa pergunta, tá bom? Então a primeira palavra ela é discípulo. Eu vou colocar aqui do lado do quadro. Eu queria aconselhar os irmãos que se pudessem pausar o vídeo e ler, fazer a leitura seria melhor. Eu não vou fazer a leitura porque o tempo é muito corrido, né? Vocês vão perceber até que hoje eu estou falando um pouco mais corrido. Mas se o irmão puder pausar e ler o texto que está colocado aí, será uma bênção. Então, o primeiro texto é discípulo e a pergunta que a gente faz é o seguinte: ser discípulo significa o quê? Mas a gente viu ser discípulo, mas o que significa ser discípulo? É uma das palavras que caracterizam os membros da igreja. Olha, o irmão lá, discípulo do fulano. A gente acha assim, né? A gente fala que está sendo discipulado por X ou por Y, quer dizer que ele é discípulo do fulano. Não, todos nós somos discípulos, a gente vai entender um pouco agora. O termo discípulo, ele vem de uma palavra no grego usada para alguém que está aprendendo, um aluno. Jesus fez o seguinte convite: vinde a mim e aprendei de mim. Então, todos nós seremos discípulos de Jesus Cristo, porque do significado, da etimologia da palavra, discípulo é alguém que o quê? Que está aprendendo. E nós estamos em constante processo de aprendizagem, meu irmão. Alguns crentes acham que a única coisa que precisam fazer é aceitar Cristo como Salvador. E só. Mas não é. Depois de ir a Jesus, temos que aprender dele. Os primeiros crentes podiam literalmente aprender de Jesus por meio dos seus santos ensinos, dos seus ensinos. A responsabilidade nossa é começar o grande processo de aprender as grandes lições que achamos na palavra do Senhor. O autor da carta... Irmãos, esse é um barulho que eu vou tentar tirar um pouco no áudio, mas vai continuar. Mas acho que eles conseguiram furar o que tinham que furar. Vamos lá. Continuando. O autor da carta aos Hebreus alerta sobre o perigo de parar de aprender, pois, com efeito, quando deviam ser mestre, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Há crentes que pararam de aprender e, por isso, devem voltar para o jardim de infância. O verdadeiro discípulo é aquele que continua aprendendo. Então, meus irmãos, o escritor de Hebreus, de forma sensacional,
ele vem dar fazer essa crítica, né? Essa exortação que, pelo que eu estou vendo, é em amor. Por quê? Porque já era para a gente ser mestre. Quantos crentes e você conhece, até mesmo você, a gente já devia estar avançado. A gente vê padrão de outros irmãos, assim como a gente viu de Timóteo, Paulo falando para Timóteo que torna-te padrão dos fiéis, né? Então a gente vê alguns padrões de crente que às vezes se converteram tem 3 anos e já estão numa forma avançada, tem buscado não se contaminar com esse mundo. Quando eu falo mundo, é com esse sistema que prende a gente, questão de trabalho, pessoas, relacionamentos, situações que o qual prende. Então, o escritor ele vem falar, né? Poxa, vocês eram para estar avançados, serem mestres, mas continuam da mesma forma, continuam ainda como criança. Eu acho que é uma exortação muito coerente para os nossos dias hoje. Eu falo até por mim, falo por pessoas que a gente tem conhecido, que a gente tem visto, que realmente precisam, né, buscar. E a gente acha que a gente já está na igreja. A gente acha que tempo de igreja, ela quer dizer o quê? Que, eu já tenho 15 anos de igreja, então, meu irmão, a autoridade eclesiástica, o líder, a liderança aqui, ela é minha, tá, meu irmão? Muito pelo contrário. A maturidade espiritual, ela vem com o conhecimento da palavra, o estudo da palavra. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais a tua vida ela é mais coerente com a Escritura, mais maduro, mais autoridade você vai ter para falar, para você explicar, tá bom? Vamos continuar, desculpa, eu já estou fazendo bastantes comentários. E assim vos torneis meus discípulos. Jesus é o modelo que nós, seus discípulos, devemos seguir. Após sermos salvos por Cristo, pela habilitação do Espírito Santo, podemos ser verdadeiramente seus seguidores. Então, em Jesus Cristo. Vamos continuar. Aqueles que produzem muitos frutos são autênticos discípulos de Jesus. Os que buscam cumprir a mensagem contida em João 14:12, a saber, os que creem no Senhor. Então, a gente já tem elemento aqui suficiente para entender que todos somos, nós tratamos como discípulos, porque todos somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra que define o irmão, que define o outro, a outra pessoa, tá vendo? Eu estou falando do irmão da aula da semana passada. Mas que o discípulo, olha o discípulo de Jesus Cristo aí. Todos nós somos discípulos. E se você acha que você não é mais discípulo, você não precisa mais aprender, meu irmão, infelizmente você está num lugar errado, né? Quer dizer, ou se você não precisa mais aprender, Jesus Cristo está te esperando. Então, tome cuidado. Então a gente vai responder aquela primeira pergunta do início. Ser discípulo, ela significa o quê? Ser aluno de Cristo, aprender dele, imitá-lo, segui-lo. Essa é a resposta. Ser discípulo é isso, é imitar o Senhor Jesus Cristo. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Qual a última coisa que você aprendeu de Cristo que mudou algo em sua vida? Quando foi isso? Então, qual foi a última vez, meu irmão, que você aprendeu um ensinamento de Jesus Cristo contido nas Escrituras e você mudou a tua forma de agir, a forma com a qual a gente se relaciona? Peraí, Jesus Cristo, ontem eu tomei uma atitude pecaminosa, só que eu entendi hoje que Jesus Cristo, ele desagrada disso. Então, ser discípulo é não somente ter um conhecimento técnico, um conhecimento doutrinário, um entendimento. A Bíblia está falando isso lá em Romanos tal, mas é você viver, é você botar em prática. Então, aquele que minta, amanhã ele já vai deixar de mentir. Por quê? Porque eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu tenho aprendido com ele. Jesus Cristo, ele tem me ensinado. Ele tem dito isso. Então, meus irmãos, fica esse o questionamento essa primeira aplicação dessa primeira palavra, discípulo, tá bom? Então, a gente vai para a próxima. Eu vou colocar aqui em cima. Estou falando um pouco mais corrido, porque o último vídeo ele ficou muito longo. Mas se o irmão puder dar uma pausa, puder ler os textos bíblicos que eu vou estar colocando aqui, vai ser excelente, tá bom? Vamos para a segunda parte agora, que é Santos. Eu vou colocar aqui as referências. Se o irmão puder pausar e ler os textos, será de fundamental importância. Então, ao final dessa pergunta, ao final desse tópico, a gente vai poder responder a seguinte pergunta. Ser santo significa o quê? A palavra ela é santo. Significa o quê? Muita gente já tem aquela definição pronta, né? Santo quer dizer separado. Da etimologia da palavra quer dizer separado. Mas calma, a gente vai entender um pouco o que a revista ela quer passar pra gente. Vamos lá? Todos os crentes são chamados na Bíblia de santos. A quantidade é um dos alvos, a santidade é um dos alvos primordiais de todo cristão. E aqueles que aceitam a mensagem de salvação são por isso mesmos denominados santos. Em Cristo, o ser humano vai sendo transformado em seu caráter moral mediante o fruto do Espírito. Leiam lá em Gálatas os frutos. Segundo a própria imagem de Cristo. A palavra santo
por si mesma indica alguém dedicado, separado por Deus. O nome de Deus ele é santo. E os que confiam em Cristo e o ungido de Deus compartilham agora também no futuro e da sua perfeita santidade, mediante a regeneração de aspectos de natureza. Então, a gente já falou numas aulas passadas, que eram presenciais, a gente falou a respeito do que é ser uma nação santa, aquele texto lá de 1 Pedro. Nação santa é ser separado, então a santidade ela é um ato. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, e Jesus Cristo ele é ungido do nosso Deus, o nome do nosso Deus ele é santo, quer dizer então que nós passamos a ser santos. Já somos um povo separado. Ah, quer dizer que as pessoas vão poder orar em meu nome, Felipe? Um pouco deturpada essa história. Mas não, mas você já é separado, você já é um povo, você já tem uma característica de ser uma pessoa salva em Jesus Cristo, você já está separado, entendeu? Vai partir agora, um outro ponto que agora você vai buscar santidade. Você vai se santificar. As atitudes das quais vão fazer para você melhorar como pessoa diante de Jesus Cristo, diante da verdade da palavra de Deus, é a santidade, é o que você vai buscar. O que você vai buscar? Desculpa, meu irmão. Nas páginas do Novo Testamento, a palavra santo é aplicada aos crentes em 3 sentidos. Quais são os sentidos? Como membros de uma comunidade visível e local. Então, eu vou colocar aqui as referências, se o irmão puder. Já que o irmão está acompanhando na revista, o irmão já veja. Então, era uma comunidade local que as pessoas podiam ver. Era aquela igreja visível, né, um ajuntamento local. Então, eles eram chamados como santos nesse aspecto na Escritura. Como membros de uma comunidade espiritual. Então, todos os santos, aí eu posso trazer aquela alusão à igreja invisível, são santos. Os membros da igreja invisível são pessoas santas, são pessoas separadas. E como pessoas individualmente santas, né? Então, pessoas que o quê? Individualmente, pessoas especificamente, você, Edneide, Rita de Cássia, irmão Clécis, Dalson, essas pessoas o quê? São pessoas santas, separadas por Deus, né? Então, eu convido o irmão a estarem olhando abrindo as referências. Então, como é que a gente pode responder aquela pergunta que a gente fez no início? Ser santo significa o quê? Ser separado por e para Deus, dedicado ao Senhor e buscando perfeição em Cristo Jesus. Olha lá, somos pessoas que buscam perfeição. Ah, quer dizer então que o Felipe está dizendo que ele é perfeito. Não. Jesus Cristo está interessado em pessoas imperfeitas, Jesus Cristo ele sabe que nós somos pessoas imperfeitas, mas ele quer que nós busquemos a perfeição. Jesus Cristo ele quer que nós buscamos uma vida digna. Ele quer que nós busquemos uma vida, e Ele dá pra gente Ele dá o Espírito Santo em nossas vidas, que nos ajuda a refletir, pensar, ou seja, Ele não somente nos salvou, mas Ele está em constante, Ele está atuando nesse processo, de que busquemos a salvação, sermos crentes perfeitos. Então, a pergunta que eu quero deixar para você agora, no final desse texto, é: hoje você é mais santo ou menos imperfeito do que ontem? Seu caráter tem sido transformado por Deus de maneira que a cada dia você fique mais parecido com Jesus Cristo? E aí, meu irmão, eu entendo, às vezes eu posso até compartilhar dos irmãos, que realmente existe aquela necessidade que a gente não tem visto mudanças rápidas, né? Por exemplo, ontem eu já mudei, eu mentia muito e hoje eu já não minto mais, 0. Não, ela é um processo. Então coloque na tua vida alguns alvos a longo prazo, por meses, né? Se você cometia tal pecado, X atitudes que desagradavam ao nosso Deus, então quer dizer que você vai sempre estar sempre repetindo tais atitudes. Então essa é uma incoerência quando a gente fala sobre ser santo, né? Então o entendimento de uma pessoa santa é que ela busca abandonar o pecado. Ela cai, ela vacila, ela erra o alvo. Agora ela não é mais isso, ela não é mais uma pessoa caracterizada por esse pecado, né? Então, se você, meu irmão, continua da mesma forma que você é de um ano atrás, então ligue um pouco esse teu alerta. Vamos tentar melhorar, vamos tentar ler a Escritura e deixar que Jesus Cristo ele faça essa mudança. É Ele que efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Então, se você está aqui hoje sentado, ouvindo essa mensagem, então Jesus Cristo ele está te alertando para você mudar alguns aspectos na tua vida, tá bom? Vamos continuar aqui então no terceiro ponto agora, eleitos. Eu dei uma cortadinha no vídeo, o irmão pode ter percebido, eu bebi uma água, a obra começou aqui, eu acho que cair a obra aqui, mas tudo bem. Ela vai continuando.
continuar. Então vamos lá, eleitos. Então eu vou colocar aqui a palavra eleitos e as referências que os irmãos possam estar lendo, principalmente essas, tá? Porque existe uma divergência, né, muito grande que dividiu vários seguidores durante anos e estão aí até hoje, né? Muita gente se prende somente a isso, e aí é uma críticazinha que a gente faz com relação de, a pessoa ela é eleita ou não, tudinho. Nós temos um entendimento bíblico do qual vai para uma dessas vertentes, né? E a leitura faz isso, os nossos distintivos caminham para isso, e é bíblico, né? Tá na Bíblia, né? Então, a palavra eleito, ela é usada em Efésios 1:4. A palavra que é usada lá para eleito é escolhido. Então, literalmente, somos escolhidos por Deus. Em 1 Pedro 2:9, os membros da igreja são chamados de raça eleita. As pessoas são escolhidas por Deus para a salvação. Para a salvação. E a evidência da eleição é autenticada pelos frutos. Essa prerrogativa outorga ao corpo de Cristo uma estabilidade inquestionável. Não há quem nos separe do amor de Deus. A doutrina da eleição nos garante a certeza da salvação. Em 1 Pedro 2:11 está escrito: vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, ele até... há uma instrução na revista para a gente não entrar nessa questão de calvinismo, arminiano, tudinho, mas que existe a eleição do Senhor Jesus Cristo em pessoas, para pessoas, assim como ele fez com o povo de Israel. O que ele fez lá com o povo de Israel? Ele escolheu Abraão, dentre muitas pessoas, ele foi e escolheu aquele povo e abençoou, acompanhou aquele povo, andou com aquele povo, né? E da mesma forma se estendeu a nós essa escolha. Então não quer dizer que ele escolheu algumas pessoas para salvar. Todos nós estávamos perdidos. Nós estávamos condenados ao pecado. Você tem noção de que você, eu sou um escolhido, mas, meu irmão, você estava condenado ao pecado. Então nosso Deus, ele tem tamanha graça, e é esse que é o conceito de graça, ele te dá um presente. Então, de todos os mortos, ele chega lá no campo da saudade, a gente chega lá no nosso cemitério da cidade, tá todo mundo morto. Então ele resolve dar vida. O Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ele resolve dar vida a algumas pessoas para viver com ele, viverem conforme o seu propósito. Então, é um entendimento básico. Muitas pessoas vão questionar, eu acho que por isso que há essa divergência, porque muitas pessoas vão ficar relaxadas com isso. Se eu já sou escolhido, então quer dizer que agora eu tenho que ficar relaxado. Muito pelo contrário. A graça do Senhor Jesus, ela nos constrange de tal forma que agora a gente vai trabalhar, a gente vai mudar a nossa vida. Cara, eu estava morto, em pecado. Eu estava literalmente fazendo somente o que era errado. Eu era escravo do pecado. Agora eu não sou mais escravo. Agora eu escolho de forma consciente e grata, de uma forma fiel ao meu Deus, buscá-lo incessantemente, querer que as minhas boas obras sejam refletidas, né? Que o fruto do Espírito Santo ele possa ser exalado e as pessoas possam ver isso. Isso é uma atitude de uma pessoa que entende a graça do nosso Deus. Isso é a atitude de um eleito. Por isso que eu quero responder a pergunta, né? Voltando, eu quero responder a pergunta. Ser eleito significa o quê? O que significa ser eleito? Então, ser escolhido por Deus, ser chamado para a salvação. Somos pessoas eleitas. Então, a partir do momento, nós só podemos evidenciar se o fulano de tal e o beltrano de tal, ele é eleito através de algumas obras que pratica. Mas com relação à salvação, só ele e Deus vão saber. Mas a gente pode usar, para falar a verdade, Deus ele vai eleger tais pessoas, e não cabe a nós a gente ficar sabendo, achando quem é eleito ou não. Mas ela pode trazer paz aos nossos corações de saber que a salvação ela foi de uma forma que ninguém pode mudar. Se nós temos essa certeza, essa convicção, se pessoas eleitas têm essa convicção de que Deus ele nos escolheu, ele nos deu vida e agora a gente pode abandonar o pecado, entendeu? Não pelas nossas forças, mas porque, irmão, você tem que entender que todo o processo é de Deus. Todo o processo é Ele que vai nos instruindo, é o Espírito Santo que vai nos alertando. E aí sim a gente vai ter uma vontade permissiva para escolher o quê? Abandonar o pecado. Mas é uma discussão um pouco maior. No culto jovem de sábado, eu vou tratar a respeito um pouco disso, não especificamente disso, mas
vou tratar a respeito da soberania do nosso Deus, e aí eu acho que a gente vai publicar esse vídeo também, se o irmão puder acompanhar, tá assistindo, eu vou falar um pouco mais disso. Mas então, vai o questionamento, vai a pergunta, vou colocar ela aqui. Você tem certeza da sua salvação? Crê de todo o coração que foi lavado pelo sangue de Cristo e regenerado pelo Espírito Santo? Como é que está isso, meu irmão? Você tem certeza? Você tem certeza que você foi eleito por Jesus Cristo? Como é que está? Você se sente plenamente amado por Deus e descansa na certeza de que nada poderá separá-lo do amor de Cristo? Ah, meu irmão, graças a Deus eu posso te dar esse testemunho que sim. Eu sei que nada pode me separar, nem as minhas atitudes, mesmo os pecados, os tropeços que eu tenho tomado, infelizmente, não pode me separar do amor de Jesus Cristo. Porque a eleição ela é incondicional. Deus ele me elegeu. Então, muito obrigado, Deus, pela sua misericórdia. Muito obrigado mesmo. Eu estava morto e eu precisava do Senhor Jesus Cristo para poder estar falando com vocês, para poder não escolher o pecado. Antigamente eu era escravo dele, agora não posso. Então, muito obrigado, Senhor Jesus. Então, a gente vai para o último ponto agora. Sacerdotes. Não é o último ponto não, é o penúltimo ponto. Vamos para o sacerdote. O vídeo já está com alguns minutos. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, a palavra ela é sacerdote. Espero que o irmão leia as referências, tá? Então, no final, a gente vai ter que responder a seguinte pergunta. A seguinte pergunta. Ser sacerdote significa o quê? Bicho, palavras que descrevem os membros da igreja. Sacerdote? Ninguém fala sacerdote. Talvez falem lá na... Desculpa. Talvez falem numa igreja lá perto do meu bairro, alguma coisa. Mas sacerdote, vamos entender, é uma característica que descreve os membros da igreja. Vamos lá? Em 1 Pedro 2,5, que é um dos textos que era para você já ter pausado e lido, mas tudo bem, observamos que todos os crentes são sacerdotes, mais especificamente sacerdócio santo. Cabe ao sacerdote o papel de interceder por outrem. Então, o papel do sacerdote é interceder por outro. Lembra que eu já fiz, inclusive numa das nossas aulas, eu fiz essa distinção do que era profeta no Antigo Testamento e o que era sacerdote, né? E aí a gente viu que o Senhor Jesus Cristo ele tem uma figura trinitariana, que ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei, tá? A gente já falou um pouco disso, mas vamos continuar. A igreja tem um papel de interceder pela conversão daqueles que se acham distantes de Deus, trazendo-os também pela evangelização, isto é, a pregação da palavra. Sacerdotes são aqueles que pertencem à família real, visto que em Hebreus 11, 4, do 14 ao 16, Cristo é identificado como sumo sacerdote, assentado sobre o trono. Cristo pertence à ordem sacerdotal de Melquisedeque, né? A ideia de que os sacerdotes cristãos também são reis é baseada em duas passagens bíblicas, uma no começo lá no começo da Bíblia e outra no final. A última, por se tratar de um texto profético, essa no final de Apocalipse, alude à eternidade futura. Seja como for, o verdadeiro crente desde já reina em vida. Então, essa figura do sacerdote, a gente fala um pouco a respeito de sacerdote, né? De trazer, de sermos pessoas das quais vamos levar a intercessão ou as pessoas até Deus. Essa figura de levar até Deus. O profeta, ele fazia o quê? Ele levava de Deus para as pessoas. Então a gente pode até caracterizar como um dom espiritual, o dom da profecia, o dom de profeta, né? Levar aquilo que está revelado, naquela revelação específica, a nossa palavra, a Bíblia, o que é perfeito. Então ele revela para as pessoas o que é uma mensagem de Deus, essa figura de Deus para pessoas. Esse é o profeta. O sacerdote, ele faz esse caminho inverso. Ele leva algumas situações das pessoas para Deus, entendeu? Sermos sacerdote. E a gente vai resumir agora aqui nesse fim dessa resposta. Ser sacerdote significa o quê? Ser intercessor, poder interceder junto ao Pai, ter livre acesso à presença de Jesus Cristo. Agora a conexão é Wi-Fi. A gente não precisa mais eu já falei inclusive isso, a gente não precisa mais de um sacerdote, de uma pessoa, o pastor, e algumas igrejas até têm cometido às vezes essa situação de que o pastor tem que orar por isso. Então trazem um sacerdote, negligenciam o sacerdócio que Deus ele nos fez, sacerdócio real, negligencia e leva para o pastor e o pastor faz uma oração mais poderosa. Não, meu irmão, você tem livre acesso ao Senhor Jesus Cristo. Agora a conexão é Wi-Fi. Aonde você está, se você tem um roteador, eu já estou viajando, mas
você pode fazer essa conexão direta com o Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta que fica é essa: você intercede por aqueles que estão distantes de Deus, que ainda não foram salvos? Essa é uma pergunta. Qual a última pessoa descrente que você intercedeu e quando? Esse é um questionamento, né? E essa é uma pergunta que nós nos caracterizamos, nós nos chamamos uns aos outros, descrevemos uns aos outros por sacerdote, mas você tem feito, você tem exercido essa função de sacerdote? Será que nós temos sido usados pelo nosso Deus? Nós temos sido usados pelo nosso Deus para o quê? Para levar pessoas a entenderem, conhecer a sua verdade? Será que nós, como crentes, em Cristo Jesus, que já estamos na igreja há muito tempo, eu estou só lembrando aqui da nossa sala, tem muitos crentes com mais tempo de crente que eu, mas será que nós temos exercido o nosso sacerdócio? Nós temos levado as pessoas a um entendimento da verdade, um entendimento melhor da verdade? Será que a gente tem orado pela vida dos irmãos? Será que nós temos orado pela vida de pessoas não salvas? Que a gente percebe pelas atitudes, pelos frutos, que essas pessoas não são convertidas ao Senhor Jesus Cristo? Será que nós temos orado por elas? Será que nós temos orado por irmãos? Então, será que nós temos exercido esse papel? Será que é verdadeiro essa palavra que nos descreve como membros da igreja? Quer dizer que você, meu irmão, você é um sacerdote. Então, se eu estou tomando esse título, quer dizer que eu tenho que orar. Será que eu tenho orado? Será que eu tenho olhado pela vida das pessoas, né? E finalmente a gente vai para o último e quinto ponto. Eu estou falando muito corrido, mas o tempo está excelente, né? Esse último é um pouco diferente, eu vou colocar ele aqui do lado agora. Os do caminho, né? Está lá em Atos 9, depois você pode abrir o texto e veja, né? Que esta expressão é a mais remota forma de se referir aos cristãos. É usada 6 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, em Atos, ela foi somente citada essa expressão em Atos, mas ela tem muito significado. O termo caminho era empregado para se referir ao cristianismo, como a estrada de Deus. Curiosamente, essa expressão surge em passagens relacionadas a incidentes na vida de Paulo, que não tinham um endereço fixo, mas viviam em viagens e expedições missionárias. Podemos também dizer que os cristãos são aqueles que sempre estão com o pé na estrada, entre aspas, andando com Deus e semeando a palavra pelos caminhos. Não devemos nos esquecer de que o próprio Senhor Jesus se entregou, se chamou de o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa caracterização de o caminho são aquelas pessoas que seguem o caminho. Olha os do caminho aí, você não vê, não é uma forma que a gente tem, a gente tem se caracterizado dentro da igreja, mas é entendível, e ela foi mais caracterizada para essas situações de Paulo, porque Paulo era aquele cara que seguia o caminho, que era o cristianismo, né? Que era uma forma de a gente entender que a gente está numa estrada, né? Que nós somos o quê? Peregrinos. É outra forma que a gente caracterizou semana passada, que somos peregrinos. Nós vamos para um caminho, tendemos a um caminho. A nossa vida, ela não é mais como era antigamente, toda sem rumo. Às vezes a gente seguia para cá, seguia para lá, fazia uma coisa, começava uma coisa e terminava outra. Não. Nós temos agora uma coerência. Nós seguimos um caminho. Durante a nossa vida, nós vamos seguir caminhos diversos. Eu vou trabalhar de tal forma, eu vou seguir tal profissão, vou fazer tal isso. Mas uma coisa que unirá a Igreja de Senhor Jesus Cristo é que todos nós, pessoas diversas, de diversas etnias, raças, diversas formas, nós seguimos o mesmo caminho, que é o caminho do cristianismo. É o caminho que direciona para o Senhor Jesus Cristo, que consequentemente nos leva a Deus. Então, os do caminho é uma forma bem interessante da gente se referir. Então nós vamos responder aquela pergunta, né? O que significa ser do caminho, né? Então significa que na estrada, seguir na estrada de Deus, andar em Cristo, que é o caminho. Então Jesus Cristo ele é o caminho, nós estamos nesse caminho. Somos os do caminho, somos os de Cristo, somos santos, né? Então, meu irmão, terminando aqui, eu quero fazer uma breve revisão, né? Porque o nosso tempo está excelente. Nós somos o quê? O que a gente já viu hoje aqui? Vimos que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vimos que somos santos, são palavras e são formas que descrevem os membros da igreja, que somos discípulos, somos santos, somos pessoas eleitas, somos sacerdotes e somos os do caminho, né? Então vamos concluir aqui na conclusão.
aprendemos nessas duas lições 10 palavras, duas lições da semana passada e desse vídeo de hoje, 10 palavras que descrevem o perfil dos membros da igreja. Nós, cristãos, devemos aplicar o significado de cada um deles em nossa vida, sabendo que fomos comprados pelo Senhor Jesus, separados por Ele para, juntamente com outros cristãos espelhados sobre a face da terra, brilhar como os luzeiros neste mundo, no qual somos peregrinos, com a missão de interceder pelos perdidos. Então, esse texto aqui ele resume as 10 palavras, é interessante. O irmão puder estar lendo de novo, bote um pausa, leia de novo. Então, que nós possamos ser pessoas. Existem outras palavras que vão descrever os membros da igreja, mas então, de forma didática, essa revista que ela é muito boa, ela traz pra gente palavras que nos descrevem e traz o quê? Os significados. Por que elas nos descrevem assim? Então, meu irmão, se você não sabia alguma dessas palavras ou significado, que o irmão ele possa estar agora fazendo luz, usando essa palavra com entendimento, com significado, para que assim a igreja do Senhor Jesus Cristo ela possa crescer, ela possa se amar, né? Que nós possamos crescer somente em Jesus Cristo. O texto da semana passada era o quê? Em Efésios. Que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então que todo mundo tenha o conhecimento de Jesus Cristo. Os dons espirituais eles foram dados para isso. Que nós como igreja podemos entender e viver essa verdade. Tá bom, meu irmão? Semana que vem a gente vai dar prosseguimento ao estudo. Acredito que será o irmão o Jefferson que vai dar, tá? É o governo da igreja, lição 9. Então que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração para todos aqueles que aguentaram ficar até o final do vídeo. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pelo dia, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, meu Deus, muito obrigado pela salvação, meu Deus, em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos elegeu, meu Pai. Nós só temos a agradecer e numa atitude de gratidão e fidelidade nós queremos te buscar, meu Deus, mais e mais, nós queremos abandonar o pecado, tudo aquilo que nos separa do Senhor, meu Pai. Esteja conosco, meu Pai, abençoa os irmãos que estão em suas casas, ouvindo essa mensagem, que o Senhor esteja, meu Deus, trabalhando em nós, meu Deus, que possamos crescer mais e mais na Tua verdade, que nós possamos ser sacerdotes, meu Deus, especificamente essa palavra, que nós possamos levar, meu Deus, pessoas, esses escolhidos do Senhor, meu Deus, que nós possamos levá-los ao entendimento da Tua verdade, para que eles possam, meu Pai, compreender a Tua verdade e serem salvos, meu Deus. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau.